Não entenda que o processo é uma obrigação de sucesso. O sucesso é um exercício. A única coisa que vai fazer você falhar é você não reconhecer o sucesso que você tem. Você não pode parecer uma super pessoa ou um super humano. Primeiro, porque isso não é uma verdade. Você é só um humano. Segundo, porque se você incomoda com excesso de regra ou tabu ou recomendação, você não atinge que é o teu objetivo principal. O que é o meu objetivo principal? Assim como um médico, né? Trazer bem-estar para as pessoas, seja físico, seja mental também. Você se transformou numa referência porque os números estão aí para provar. Qual é o segredo por trás disso? Como é que você conseguiu personalizar tanta autoridade? Não é segredo, Ivan, é consistência. É a coisa mais difícil de fazer no mundo. É você realmente entender o que é ter fé. Fé é você realizar cegamente, porque você não tem provas de que aquilo vai funcionar. Eu tinha uma chance. Eu não sou o primeiro médico da família, mas eu sou o único médico da família. Uma prima minha, um pouco mais velha que eu, ela começou a fazer medicina, fez anestesiologia, mas infelizmente ela faleceu de um câncer de mama agressivíssimo, ela não tinha 40 anos de idade. E foi pra mim uma coisa assustadora, porque por 3 anos eu não encontrei com ela na faculdade de medicina. Eu podia ter encontrado com ela dando aula pra mim como anestesista, né, na faculdade de medicina. E por 3 anos isso não aconteceu. Foi uma coisa muito assustadora. O fato de eu ser o único médico da família significa que eu nunca tive suporte, apoio sempre. Ah, você quer fazer medicina? Né, disse meu pai. Então, o que precisa? Vamos lá, vamos fazer. Eu não consigo te pagar uma faculdade, mas o que precisar do resto, eu tô contigo. Né? Minha mãe, você quer fazer medicina? Você tem que sair de Marília, você tem que ir para outra cidade. Não tem importância. Eu tô aqui, eu tô bem, segura a onda. E como eu não tinha suporte, mas eu tinha apoio, eu decidi que eu tinha que ser aquilo que eu de fato era. Eu não tinha como criar uma persona, Ivan. Minha avó falava pra mim que você mente pra muita gente pouco tempo, você mente pra pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E não dá pra você criar uma persona e sustentar ela, porque aquilo vai te pesar um dia. Eventualmente aquilo vai te pesar, aquilo vai te entristecer, né? E eu já tinha tantas dificuldades que tinham que ser resolvidas, que instintivamente, intuitivamente, eu resolvia na minha vida não criar mais dificuldades. Não criar inimigos, não criar inimizades. Ah, você quer que eu te peça desculpa? Não tem problema. Desculpa, ponto final, vamos seguir adiante. Ah, você quer isso? Toma, não tem problema. A única coisa que eu nunca entreguei foi a minha identidade. E eu nunca deixei as pessoas mexerem com isso. Isso não. Aí é diferente. Quando uma pessoa te rotula e quer te transformar em alguma coisa, isso eu reagia. E eu reagia muito fortemente, muito vigorosamente. Porém, dentro de todas essas escolhas e para ser coerente, o que eu também tinha que saber? Que eu não ia ser o sujeito que ia ficar milionário, eu não ia de uma hora para outra, né, chegar em casa e viver uma vida de extremo luxo e conforto. Eu tive colega de faculdade, por exemplo, que ele passou na faculdade e ganhou de presente do pai um Porsche novo, né? E que ele ficou ansioso para pegar o carro, ele pegou o carro na concessionária antes de sair o seguro, e aí ele foi roubado e perdeu o carro no primeiro dia. O pai dele ficou tão bravo com ele que deu uma Courier 16 válvulas para ele novinho no dia seguinte, para ele aprender o que é dificuldade na vida. Eu andava de metrô e ônibus, né? Eu falava, nossa, que difícil a vida para alguns de nós, né? O que eu não critico em absolutamente. Hoje eu tenho condição, por exemplo, de dar um carro para minha filha, tá? E tem um grande amigo meu, né, que é o Maurice Brownstein. A gente estava discutindo no consultório outro dia e ele estava com uma dúvida se ele tinha que comprar um carro. Aí ele falou para mim assim, mas o que eu vou falar para o meu filho? Eu falei assim, Maurice, é o que eu vou falar para minha filha, que isso não vale nada. Porque se você cria essa ideologia sobre o que representa, que isso está errado, teu filho vai dar um valor para isso que ele não tem. Então a minha filha olha para um carro assim, é só um carro. E isso me dá segurança porque ela nunca será comprada por um carro, por esse bem material, aquilo. Porque o que a gente mostra em casa são que as verdadeiras riquezas são os valores que a gente tem. Perfeito. De respeito, de coleguismo, de compaixão, de empatia. São essas coisas que valem a pena. Mas voltando ao que eu estava te falando, eu sabia que eu não ia ter essa vida. Então, o que eu fiz? Eu me esmerei em ser aquilo que verdadeiramente eu achava valioso para mim. Simplesmente porque eu era assim. Dá muito trabalho mentir.
Ivan, você tem que ter uma memória gigantesca, porque, cara, uma mentira leva a outra mentira, que leva a outra mentira, que leva a outra mentira. Você vive uma vida que depois você começa a achar, inclusive, que aquilo é verdade. E duas coisas vão acontecer. Ou você vai se esquecer e vão te pegar na mentira, ou pior, você vai acreditar nessa mentira. Eu queria saber qual que é o impacto que você percebe que se gera nessa sua audiência, que nem todos conseguem ser seus pacientes, mas muitos são seus seguidores, e o que a pandemia provocou em relação a pensamentos relacionados ao que você faz e a sua transformação. As pessoas refletiram mais, né, Ivan? Elas foram mais expostas à solidão, porque elas entenderam. Uma coisa é solitude, quando você quer ficar sozinho. Outra coisa é solidão, quando você se sente sozinho, a revelia do que você desejaria. Total. E as pessoas sentiram essa solidão. Uma solidão não só física, mas uma solidão de ideias, uma solidão de metas, uma solidão de propósitos. Ela tinha uma ideia que devia ser o comportamento das pessoas, as pessoas tinham um comportamento completamente diferente. Outras pessoas tinham um comportamento, mas tinham um discurso. Outras tinham o discurso, mas não tinham o comportamento. E aí elas começaram a se sentir um sozinho ruim, que não é só a falta da pessoa do seu lado, é a falta da ideia. A partir disso, eu tinha que fazer duas coisas, né? Eu tinha que, primeiro, cuidar. A gente fala que medicina, né, é a arte que vem de uma ferida que nunca se cura no médico, né? Por que a gente faz medicina? Para resolver um problema nosso, porque a gente tem um problema muito grande para resolver. Eu acho isso completamente verdade. Eu tenho um caso de doença séria na família, uma pessoa muito querida, e que tenho certeza que me jogou dentro da faculdade. Tanto que foi a primeira coisa que eu resolvi quando entrei na faculdade. Primeira, né? Antes de mais nada. E diante dessa situação, e tomando isso como uma realidade a ser cuidada, o que eu tinha que cuidar? Eu tinha de cuidar daquilo que eu gostaria de ter. O que eu te falei que eu gostaria de ter? Mais do que apoio, suporte. Então o que está acontecendo com esses alunos? Eu me perguntei no meio da pandemia. Eles estão sozinhos? Eles estão em casa? Será que eles são como eu, que eles acordam de manhã e falam: puta, que tesão, eu sou médico. Olha só o que eu conquistei. A responsabilidade que eu tenho e a relevância que eu tenho. E aí eu comecei a perceber que não. Porque eu comecei a ver um aqui, outro ali. Ah, porque eu quero ser chamado de doutor. Ah, porque é o jaleco. Ah, porque é o tamanho do brasão do jaleco. Não, porque é o hospital que eu faço o meu estágio. Falei, opa, isso daí tá indo para um lugar errado. E aí eu criei o Interligas, que era um programa de aula para alunos. Então, em 2020, né? Durante, acho que foram 18 sábados, eu dava aula 3 horas para uma turma de 16 mil alunos de medicina. 16 mil. Eram 311 ligas de medicina espalhadas pelo país, 16 mil alunos de 11 países diferentes. E tudo isso começou de uma conversa com um aluno, com um paciente que se tornou meu aluno, que hoje eu não sei mais se ele é paciente, se é aluno, se é uma pessoa da minha família, se é meu companheiro, que é o Ulisses, que hoje ele se forma. Ainda à noite eu vou sair da cirurgia, eu tô indo pro jantar de formatura dele. Né, mas foi um cara que virou para mim e falou assim: doutor, porque ele tem esse hábito, né? Eu, por mais que eu fale para todo mundo me chamar pelo primeiro nome, ele me chama de doutor. Falou: doutor, vamos fazer. Nós precisamos e queremos. E aí a gente saiu de uma liga que queria que eu fizesse uma aula para eles, para esse número absurdo. De 16 né? mil alunos, cara. Exatamente. Todos médicos. Todos médicos. Você tá olhando o Instagram hoje, tá? 2 milhões de seguidores. Mas, cara, eu comecei nos anos 2000 escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut. Escrevia no Orkut. Aí veio o Facebook. Entregando conteúdo. Dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook. Aí veio o Instagram. Aí veio o TikTok. Tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também está doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa.
mas ela tem sido usada de uma forma muito errada. Ela tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, se não tiver uma curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, né? Isso se transformou. Se você tá mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o feed te entregar um panorama para você ficar ainda pior com certeza. E se você tá bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também. Você quer fazer vamos fazer um paralelo, vamos pegar Mundo Geek. Você assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Pra mim foi uma coisa que, quando eu assisti O Senhor dos Anéis, eu enxerguei um monte de coisa. Falei, nossa, que impressionante. Porque eu consigo entrar no filme assim, eu vivo aquela experiência, né? Eu amo cinema. E aí, o que eu percebi? Quando eu olhava, por exemplo, pro Frodo, segurando o anel, olhava pro Gollum, que era um hobbit e que se modificou completamente, e aí olhava pro Sam, que era um hobbit sem o anel e sem a perspectiva de poder. O que eu percebia? Eu percebia que, na verdade, o Sam, ele era um cara que estava sendo confrontado com um poder que podia corrompê-lo. E por outro lado, ele olhava para o Sam, que era a base dele, para falar assim, poxa, como que eu sou? E quem é o poder? Como qualquer ferramenta que a gente tem, tudo que te dá muito poder também te enfraquece. Porque você costuma usar aquilo. E quanta gente ficou fraca por conta disso? O que eu percebi na pandemia aí, e que, assim, se refletiu no consultório, e que eu acho que é uma... Desculpa, eu só conseguia responder isso para você se a gente tivesse esse background, né? As pessoas usaram isso, que é uma grande ferramenta, para manter a comunicação, para manter o contato, para manter a troca de coisas boas, para fazer o contrário. Eu tenho poder de machucar o outro. Então eu vou ser um hater. Eu vou criar uma conta fantasma. Eu vou falar mal dos fulano. Eu vou plantar notícia falsa. Eu vou criar toda uma discussão social em torno das opiniões que são minhas e vou fazer com que isso seja mais importante do que coisas reais. A primeira coisa que eu falo, você tem que analisar a situação que você vive. Você está se sentindo mal? Você está chateado com você? Você acha que tua vida ela tá ruim do jeito que tá? Então, para pensar. Antes de você tomar qualquer atitude, para pensar. Primeira coisa que a gente faz é reconhecer aquilo que está chateando a gente. Porque você não pode lutar contra tudo. Uma vez que você reconhecer, aceitar que aquilo está te chateando. Porque às vezes é uma coisa valiosa para você. Sim. Tipo, eu gosto de ser solteiro. Mas se aquilo está te chateando, que valor aquilo tem? Terceira, investigar. Por que eu quero ser assim? E no final, não identificar-se. Porque você tem que entender que você não é assim. Você está assim. Isso vale para se você é obeso, até para se você está doente. Você está doente, você não é um doente. Você está obeso, você não é obeso. Você pode a qualquer momento começar um processo. E outra, não entenda que o processo é uma obrigação de sucesso. O processo é uma tentativa. O sucesso é um exercício, você se exerce suceder. A única coisa que vai fazer você falhar é você não reconhecer o sucesso que você tem.